Pessoal, então a gente vai dar continuidade à nossa aula. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a interpretação dos dados de uma distribuição de frequência, certo? Então aqui, por exemplo, a gente tem a média geral dos alunos de uma instituição de ensino superior do primeiro bimestre em 2016. Então o que a gente enxerga? Aqui, ó, teve um aluno que tirou uma nota entre 40 e 50. 3 alunos que tirou uma nota entre 50 e 60. 20 alunos entre 60 e 70. 27 entre 70 e 80, e assim por diante. Então, no total foram 65 alunos, e a gente percebe facilmente que a maioria deles ficou aqui, ó, entre 6 e 8, certo? Então, é justamente para enxergar, de um modo geral, como que as pessoas foram, que como, nesse caso, né, como que os alunos foram, que a gente acabou utilizando aqui, nesse exemplo, a distribuição de frequências, certo? Se eu tivesse a maioria dos alunos concentrados aqui, ó, abaixo, eu sei que eu estaria com algum problema em relação à minha didática, ou aquilo que é o conteúdo de prova não está relacionado ao conteúdo que foi dado em aula, enfim. E se eu tiver a maioria dos alunos concentrados aqui, quer dizer que ou eu estou facilitando alguma coisa, e por isso os alunos foram melhor, ou então, sei lá, a matéria é realmente muito fácil, ou ela pode ser dificultada, ou pode ser mais aprofundada, e por aí vai, certo? Então, vocês estão percebendo a quantidade de informações que eu posso tirar a partir de uma tabela de distribuição de frequências? Né? Então, é nesse sentido que a gente pode trabalhar. E agora, para a gente entender um pouquinho da parte conceitual. Então, em relação a esses dados, qual foi a quantidade de classes? Então, eu venho aqui, ó, quantidade de classes, deixa eu apagar. Quantidade de classes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 classes. Qual a amplitude dessas classes? Então, é só eu pegar qualquer uma delas e fazer. 50 menos 40, por exemplo, que em relação a essa classe aqui, são 10. Certo? Opa. Então, essa é a amplitude da classe. Qual é a interpretação da frequência absoluta da terceira classe? Certo? Então, o que é a frequência absoluta? É a quantidade de elementos que foram encontrados nesse intervalo. Então, 20. Então, essa é a frequência absoluta da terceira classe. A interpretação da frequência absoluta acumulada na quarta classe. Então, o que seria a frequência acumulada na quarta classe? É a somatória dessa frequência absoluta na quarta classe mais todas as outras anteriores. Ou seja, vai ser 1 mais 3 mais 20 mais 27. Quanto que dá isso? 1 mais 3 mais 20 mais 27. Dá 51. Então, essa é a frequência absoluta acumulada, certo? Então, ó, mais de 50% dos alunos tiraram no máximo 8, certo? Então, isso me indica muita coisa, tá? Se eu tivesse ela em percentual, eu perceberia com muito mais facilidade qual é a porcentagem de alunos. Então, qual é a parte de alunos que está aí abaixo de 8, certo? Agora, pessoal, a gente tem um outro tipo de forma de interpretar dados que não são contínuos, né? Dados que são discretos. Então, por exemplo, nesse caso de notas mesmo, o agrupamento delas numa distribuição de frequência discreta será de que forma? Então, eu vou fazer o seguinte, em vez de eu colocar um intervalo igual eu tenho aqui, ó, de 40 a 50, eu vou pegar quantas vezes apareceu a nota 20. Quantas vezes apareceu a nota 35, quantas vezes a nota 30, certo? E por aí vai. Então aí, quais são as minhas classes nesse caso? Eu tenho 20, 30, 35, 40, 45 e 50. Por quê? Porque essas foram as únicas notas que apareceram, certo? Quando eu falo que é uma variável contínua, quer dizer que eu tenho 40, 41, 42, 43, eu posso ter qualquer uma dessas notas. Quando eu penso em uma variável discreta, eu penso que ela é 30 ou 40 ou 50, não tem como ela ser 45.
certo? Nesse caso aqui, por exemplo, tem, mas não tem como ela ser, por exemplo, 22, entendeu? Ela é de 5 em 5. Então, eu posso fazer da forma como eu achar melhor, certo? Então, nesse caso aqui, quantas notas 20 apareceram nesse quadro aqui de dados aleatórios? Uma. Quantas notas 30? 5 vezes. Quantas notas 35? 6. E por aí vai, né? E aí, como sempre, no total, eu tenho que ter a quantidade correta que é a minha quantidade de amostras, que nesse caso foram 30 amostras, certo? Então era isso que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. Agora vocês vão ter que ir lá no fórum e responder a atividade que foi proposta, ok? Até mais!